é possível encontrarmos aí na internet diversos vídeos de pessoas falando, normalmente professores de português, ou obviamente, da maneira adequada ou a melhor maneira de se estudar gramática. E muitos deles, desses vídeos, têm realmente sentido, gente. Nós também aqui, ou melhor, eu, no canal Literologia, quero dar a minha contribuição para os estudos de gramática. Qual a melhor forma de estudar gramática? Qual o melhor conteúdo para se começar a estudar gramática? Como que se faz para se aprender os conteúdos de gramática? Como que eu memorizo as regras e tal, gente? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo para as pessoas que gostariam de estudar. Claro que isso serve para outros conteúdos, mas também, sobretudo, gramática. É para que nós possamos chegar a mais pessoas, porque em breve eu iniciarei um curso, gente, de língua portuguesa, de gramática, gratuito aqui e ao vivo, e com aulas ao vivo aqui no canal Literologia. Mas voltando, gente, então, o conselho que eu vou dar é completamente diferente dos conselhos que vocês já viram aí, gente, na internet, tá? Então, sobre material, sobre método de estudo, sobre diversas coisas, gente. Porque o meu conselho é simplesmente estude. Não existe, gente, essa questão da fórmula correta, dessas questões do melhor momento, do melhor dia, do melhor material. Sobre material. O melhor material é o que você tem em mão. O melhor material é o que está a seu alcance. Então, a primeira dica é, gente, estude com o que você tem. Ah, professor, eu só tenho o livro didático da escola que eu estudava, tal, acabei ficando com ele. É com ele que você vai estudar. Ah, professor, eu tenho uma gramática, mas ela não está atualizada, eu posso estudar com ela? É com ela que você vai estudar. Ah, professor, eu tenho umas apostilas porque eu comprei para um concurso. Estude por essa apostila. Gente, é com o que se tem, trabalha-se com o que se tem. Então, primeira coisa é, não espere o melhor material para começar a estudar. Aos poucos você vai pegando o gosto e vai adquirindo melhores materiais, vai tomando emprestado, essas coisas. A outra coisa siga, se você é uma pessoa ativa nas redes sociais, na internet, siga tanto, sobretudo no YouTube quanto no Instagram, páginas de pessoas que são dessa área, gente, língua portuguesa. Então é preciso seguir essas pessoas que estão ensinando gratuitamente para você. Então você encontra diversos conteúdos gratuitos aí, gente, na internet, ou melhor, aqui na internet. Tá? Então siga essas pessoas. Tá? Então o primeiro recado é estude com o que se tem e siga essas pessoas que dão essas dicas diárias. Pronto, gente. O primeiro recado é este. O segundo recado, gente, de gramática. Mas como é que eu vou estudar gramática, professor? Como é que você aprende gramática? É este o grande problema, gente, de estudos. Porque a grande maioria dos estudantes quer entender gramática em 1 mês, 2 meses, de maneira rápida, gente. Não funciona assim. Em qualquer tipo de estudo, em qualquer disciplina, demanda tempo, gente. Tempo e dedicação. Então, a ideia é de estudar gramática, escute o que eu estou dizendo aqui, gente. Com exceção de alguns conteúdos, a ideia de estudo da gramática é um constante ir e vir de conteúdos. É isso que vai fazer a diferença nos estudos. Então, não adianta você seguir a gramática do início ao fim. Ah, eu vou começar aqui com fonologia, depois morfologia, depois sintaxe, depois semântica, depois estilística. Não funciona assim, gente. Depois questões de literatura. Não funciona assim. E funciona. Claro que tem uma certa ordem que você precisa estudar. Tá? Então, por exemplo, não dá para você iniciar com estudo de pontuação. Esquece isso. Não dá para iniciar com pontuação, gente. Não é à toa que o conteúdo de pontuação é o último conteúdo da gramática. Por quê? Porque é um conteúdo que precisa de conteúdos anteriores para entender regras, não para entender os usos, mas para entender as regras de usos da vírgula, sobretudo, é preciso entender os conteúdos anteriores. Por quê?
Porque lá na regra vai falar o seguinte, ó, gente, não se separa por vírgula o sujeito do verbo e o verbo do seu complemento. Então, tem que saber no mínimo o que é um sujeito e o que é um verbo e o que é um complemento. É o mínimo, gente, aí. Separa-se por vírgula o adjunto adverbial quando deslocado, anteposto ou interposto na oração. Tem que saber o que é um adjunto adverbial, o que é uma oração, gente. É o mínimo que você tem que saber. Então, há sim conteúdos que precisam de pré-requisitos, outros não, gente. Então, qual é a ideia? A primeira ideia que eu tenho aqui, fonologia, morfologia e sintaxe, gente, estão imbricados. E também a semântica, e também a estilística, tá? Então, nós temos aí conteúdos que eles estão imbricados. De modo que, se você pegar do início ao fim, fonologia, morfologia, sintaxe e estilística, acha que entendeu tudo, gente? Não. Porque vai chegar um momento que você precisa retomar aquilo que você já estudou. Então, qual que é a ideia? É o constante ir e vir. Pode ter uma sequência? Pode e deve, mas é o constante ir e vir. Darei exemplos. Vamos pegar uma coisa que parece não ter sentido, mas vamos pegar, por exemplo, gente, as palavras médico e medico, número, numero, diálogo e dialogo, ate e até, amém e amém. Percebe que um simples acento muda essa palavra, ou seja, ou a ausência do acento muda a palavra de médico, proparoxítona, para medico, paroxítona. No entanto, gente, não é uma simples mudança de acentuação, não é uma simples mudança fonética, vamos dizer assim. Aí há também uma mudança morfológica. Então, quando eu digo médico, número, diálogo, eu tenho substantivos. Quando eu tenho medico, numero, dialogo, eu tenho verbos. E quando eu colocar isso na frase, vai fazer toda a diferença. Eu tive um bom diálogo com aquela pessoa. Substantivo, né? Eu sempre dialogo com aquela pessoa. Olha a forma que eu coloquei agora, gente. A frase está diferente. Eu sempre dialogo com aquela pessoa. O médico diz, deixa que eu te medico. Ó, o médico pode falar isso. Então já é o verbo medicar, não é mais o substantivo médico. Então, na frase tem essa ideia mesmo, que os conteúdos estão imbricados. Então, qual que é a ideia em si? É entender que se estuda morfologia, fonologia, sintaxe, mas vai chegar um momento que é preciso voltar para a morfologia. Está na sintaxe, mas volta para a morfologia, porque a gente está tudo imbricado. Agora, em termos de sequência, escute o que eu estou dizendo. Você pode estudar a morfologia separadamente, tudo bem. E aí, por onde começar realmente para entender questões de gramática, gente, da estrutura da frase? Claro, o início mesmo, gente, é morfologia. É entender as classes de palavras, tá? Então, o primeiro momento aí é entender as 10 classes de palavras. Importantíssimo. Como estudar as classes de palavras, gente? Não vai cair naquele erro de estudar uma classe até o fim. Vou pegar aqui o substantivo, aí eu estudo conceito, classificação, gênero. Gente, isso não. Então você não precisa saber logo o plural de todos os substantivos terminados em ão. Não é assim que funciona, tá? Então qual é a minha recomendação? É estudar a correlação entre as palavras. Quem se relaciona com quem. E aí você vai estudar as classes variáveis e as classes invariáveis. Comece assim. Então você estuda substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. Classes variáveis. Por quê? Porque quando você colocar na frase, você vai ver como é que elas se relacionam. Então você vai entender o seguinte, o substantivo é o bam. Então eu tenho aqui homem. Mas eu posso dizer o homem, eu posso dizer um homem, eu posso dizer aquele homem, o pronome. Eu posso dizer homem alto, homem elegante. Eu posso dizer dois homens, já mudou aqui. Ou seja, então você percebe, gente, que o substantivo é o centro da coisa e que artigo, uma, numeral,
dois. Pronome, aquele, este. Adjetivo, alto, elegante. Essas palavras estão a serviço do substantivo. Aí você entendeu as relações que tem do substantivo para com essas palavras. Aí automaticamente você já está compreendendo a concordância nominal. Opa! Então como é a concordância nominal? Simples. As palavras concordam com o nome, que é o substantivo. Então você já entrou na sintaxe mesmo estudando morfologia, gente. Olha que interessante. Aí você vai estudar as classes invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Aí você descobriu que o advérbio se relaciona, olha que interessante. Mais uma vez, artigo, adjetivo, numeral e pronome e verbo se relacionam com o substantivo. Por isso que estão ligados, concordando, numa adaptação entre eles. Mas o advérbio se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com o próprio advérbio. Algumas vezes com um substantivo, raro, mas acontece. E aí, gente, aí você descobriu que o advérbio é invariável. Olha que interessante. Olha essa frase. Então eu digo assim, olha, recebi bastantes presentes. Opa! Por que eu digo recebi bastantes presentes e não recebi bastante presentes? Exatamente porque a palavra bastantes, neste caso, se relaciona com a palavra presentes, que é um substantivo. Então, bastantes presentes, tá, gente? Essa é a relação. Então, esse bastantes aí já não pode ser um advérbio. Por quê? Porque o advérbio se relaciona com o verbo. Então, esse bastantes, na classificação, seria um pronome indefinido. Ou, noutra classificação, pronome adjetivo, gente. Mas a classificação não é o mais importante. O importante agora é o uso da coisa. Mas eu posso falar assim, gente, olha, os alunos estudaram bastante. Ou então eu posso dizer, eles estavam bastante cansados. Veja, eu disse, recebi bastantes presentes, mas eu digo agora, estavam bastante cansados. Olha aí, bastantes presentes, bastante cansados. Olha a correlação, gente. Bastantes presentes é um pronome ligado ao substantivo. Então, com ele concorda, concordância nominal. Bastante cansados, cansados é um adjetivo, então esse bastante é um advérbio, que é a palavra invariável. Olha a correlação de uma palavra com outra. Eles estudaram bastante, advérbio, não varia, não varia, tá? Não é varia, gente, é varia. Então essa concordância aí, pessoal. E você vai ligando as questões. Então, quando você estuda conjunção, por exemplo, já entra aí, gente, o estudo das orações, né? Do período composto, por exemplo. Então, de um período simples, mas uma ligação de um termo com outro a partir da preposição. Ou melhor, da conjunção. E a preposição é essa relação, gente. Então, aí daí, a partir disso, você vai estudar sintaxe. Mas veja que quando você for para a sintaxe, já vai sabendo, obviamente, as classes variáveis e invariáveis. Então, por exemplo, não dá para estudar concordância nominal sem saber o que são as classes variáveis e invariáveis. Porque há palavras que ora funcionam como adjetivo, pronome numeral, e há palavras que funcionam, dependendo da frase, funcionam como advérbio, gente. É o caso do bastante, do muito, do meio, do meia, do próprio, do mesmo. Então, são palavras do só, que ora estão como advérbio invariável e ora estão como pronome variável. Então, por exemplo, eles mesmos, eles mesmos saíram, né? Eles mesmos saíram. Ou eles mesmos fizeram a prova. Vamos pegar outro exemplo. Mas eu posso dizer, eles fizeram mesmo a prova. Olha a ideia. Eles mesmos fizeram a prova. Eles mesmos fizeram a prova. Mas eu posso dizer, eles fizeram mesmo a prova. Essa simples mudança aí, gente, o mesmo já mudou de classe gramatical. Por quê? Porque se correlaciona com palavras diferentes. Eles mesmos, esse mesmo aí, posso falar, os alunos mesmos, ou seja, se relaciona com o substantivo, concorda com ele.
Fizeram mesmo a prova. Agora já não é mais com o substantivo, agora é com o verbo fizeram. Agora é advérbio, invariável. E você vai entendendo a partir disso. Então você vai ligando, gente, aí essas questões. Mas, gente, o conselho é um constante ir e vir. Estudou morfologia, começa com morfologia. Classes variáveis e invariáveis. Vai para a sintaxe. Concordância nominal. Concordância verbal. Só que para concordância verbal tem que saber pelo menos o que é um sujeito e o verbo, gente. Então já tem que saber. Olha que interessante, só que quando eu falo sujeito é sintaxe e quando eu falo verbo é morfologia, gente, tá? Então assim, é uma morfossintaxe. Você tem que estudar análise morfossintática nesse caso aí. E aí você vai aos poucos adquirindo esse hábito, gente. Mas a ideia é exatamente esta. Aos poucos. Estuda um dia aqui, uma coisa, outro dia ali, gente, e assim vai. Não precisa ficar louco e estudar tudo de uma vez, não é? Preciso processar a coisa. E para concluir, gente, o conselho tenha curiosidade, procure no dicionário, procure significados, reflita sobre a língua que você fala, gente. Sabe assim, olha, quando for para o texto, tente aplicar aquilo ao texto, na interpretação, na produção do texto, e você vai nesse constante ir e vir. Então a ideia estuda, mas você fica nesse constante ir e vir. É assim o estudar a gramática. E a ideia também é nunca parar de estudar a gramática, gente. Gramática não se para de estudar. Aliás, conteúdo algum se para de estudar. A gente não chega ao fim do conteúdo. Então, a ideia é sempre esse constante ir e vir. Demanda tempo, dedicação, mas a palavra-chave, gente, é constância. Fragmenta os estudos em pequenas partes e você vai todo dia aprendendo uma nova. Se todo dia você aprender alguma coisa, gente, aí fica mais fácil. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, gente, sobre o vídeo. Compartilhe para mais pessoas conhecerem o canal. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.